Pessoal, tudo bem? Então eu vou aproveitar aqui as redes sociais, né, para gravar aqui umas aulinhas que eu vou dar no curso de Política Brasileira na graduação e tornar elas disponíveis aqui para quem se interessar, né, em aprofundar o assunto. Então, hoje eu vou dar um módulo do curso, né, que sobre política e sociedade no Brasil de 45 a 64. Né? Aqui, para quem não sabe, é o JK, Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil de 56 a 61 e foi, vamos dizer assim, o presidente mais bem sucedido, né, no período. Junto com o Dutra, que a gente vai ver daqui a pouco, foi o único presidente a tomar posse e completar o mandato durante esse período de democracia presidencialista, né, pluripartidária, que abrange justamente de 46 até 64. Então, o sumário da aula vai ser basicamente esse. Né? Primeiro, vamos apresentar alguns conceitos básicos para o estudo das instituições políticas brasileiras de uma perspectiva histórica. Né? E depois a gente vai ver alguns desdobramentos dessa análise para os tempos atuais. Hoje nós vamos ver só o Scott Mainwaring, né? Um texto que foi publicado em português em acho que 93 aproximadamente, mas ele escreveu um pouco antes. E depois outros textos famosos, como Sérgio Abranches, né? Presidencialismo de Coalizão, textos do Fabiano Santos e do Fernando Limonge, que são alguns dos principais pesquisadores brasileiros sobre o presidencialismo, né? Chamado presidencialismo de coalizão. E eu sugiro para vocês que, se tiverem um tempinho aí, disponibilidade, né, condições aí de conexão à internet, né, que vamos dizer assim, que assistam esse filme, que é um filme magnífico, tá? Chamado Os Anos JK, do Silvio Tendler, que foi lançado mais ou menos em 1978, no contexto da crise do regime militar, e narra, sob o pretexto de narrar a trajetória do JK, né, ele faz uma análise de toda a política do período, desde a redemocratização até o golpe de 64, com os desdobramentos posteriores, né, até a morte do JK e todo aquele contexto de redemocratização. Então é um grande filme, um filmaço. Para mim é o melhor documentário dele, junto com o do Carlos Marighella. Então eu vou passar rapidamente aqui, porque se vocês gostarem eu volto, desenvolvo mais alguns temas aqui. Né? Se ninguém der muita bola, eu fico por aqui mesmo, vou postar só para os alunos, né, da disciplina, que tem um interesse mais estrito para isso, inclusive para fins de avaliação. Então esse aqui é o Scott Mainwaring, né, é um cientista político norte-americano que dá aula no Departamento de Ciência Política da Universidade de Notre Dame, e é um dos principais chamados assim brasilianistas, né, que estudam a política brasileira. O que é um brasilianista? É um autor estrangeiro, né, pode ser radicado na Europa ou nos Estados Unidos, geralmente, que estuda o Brasil, né, de maneira sistemática. Então, o brasilianista mais ilustre, vamos dizer assim, né, é o Thomas Skidmore, né, que escreveu um livro muito importante para entender esse nosso contexto aqui, que é o Brasil de Getúlio a Castelo. Né. Mas, além do Thomas Skidmore, há vários outros. Né. E o Scott Mainwaring é um autor que estuda basicamente o presidencialismo. O foco de interesse dele é o presidencialismo. Né. Mas como o Brasil é um laboratório, né, o presidencialismo e na América Latina, de uma perspectiva comparada, focado na América Latina. Mas como o Brasil é um laboratório privilegiado, né, para quem se interessa sobre presidencialismo, né, é um sistema muito dinâmico, então ele terminou escrevendo vários trabalhos importantes sobre o Brasil. Né. Ele tem um livro aqui sobre sistema partidário na América Latina, né,
o livro mais recente dele, foi publicado há 2 anos atrás. Outro livro com um cientista político importante, Aníbal Pérez Linan, Democracia e Ditadura na América Latina. E, além disso, ele escreveu vários trabalhos anteriores, né, dentre os quais um que está publicado em português, que se chama Partidos e Sistemas Partidários do Brasil. Né? Então, um estudo importante, um livrinho de capinha verde, acho que foi publicado pela FGV. Então, é um autor aí que eu recomendo que vocês leiam aí tudo que puderem dele, porque é um autor muito importante. E esse texto que a gente vai ver hoje, né, é um texto clássico que ele publicou na revista Lua Nova, chamado Presidencialismo, Federalismo e Fragmentação Partidária. A difícil combinação. Né? Então ele vai problematizar esse presidencialismo brasileiro, e o contexto que ele escreveu é logo o contexto imediatamente posterior ao impeachment, né? E a posterior renúncia do presidente Collor. E esse artigo dele, ele faz um diagnóstico de certa forma pessimista, né? Da estabilidade, vamos dizer assim, do sistema político brasileiro, e teve um impacto muito grande na ciência política, né? Junto com o texto do Abranches e os textos do Fernando Libonge, da Argelina Figueiredo, são os textos mais importantes para a gente entender o presidencialismo brasileiro, que tem uma grande atualidade. Então a gente vai ver aí ao longo das aulas 4 conceitos que eu acho assim, importantes para a gente entender o presidencialismo brasileiro. Né? O conceito de democracia presidencialista multipartidária, o conceito do Maioring, né? O conceito do presidencialismo de coalizão, do Sérgio Abranches, que todo mundo conhece, né? Ele está aí fazendo várias lives, né? E analisando o sistema político brasileiro. O conceito de presidencialismo fragmentado e presidencialismo racionalizado, né, do Fabiano Santos, que escreveu um livro sobre isso. Um dos artigos é esse, Patronagem e Poder de Agenda, que resume basicamente a tese de doutorado dele, né? E o conceito de crise de paralisia decisória do Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Texto clássico que é o resumo, né? A compilação da tese dele na Universidade de Stanford, né? que havia sido publicado anteriormente em 2 volumes e foi unificado nesse texto, O Cálculo do Conflito. Né? Foi publicado pelo FMG. Então, o problema central aí, vamos fazer um resumo rápido do texto Maioring, né, para a aula não ficar muito longa. Né? O problema básico do Maioring, e o problema central dessas aulas, vai ser a democracia presidencialista pluripartidária. Né? É compatível com a estabilidade democrática? Né? Quer dizer, a questão-chave é essa, né? A governabilidade ou a estabilidade da democracia, né? Ou a consolidação da democracia. Né? Quando a democracia se torna um regime irreversível e mais ou menos imune a crises de regime. Se não, e por quê? Né? Que problemas gera essa dinâmica do presidencialismo pluripartidário? Né? Tem várias respostas para isso na literatura. Né? Tanto para o período de 45 e 64, quanto para o período posterior, né, à promulgação da Constituição de 88. A gente vai ver isso aí nos próximos textos. E aqui começa a nossa história. Né? Quer dizer, aqui é uma manifestação da União do Nacional dos Estudantes, da UNE, pela entrada do Brasil da guerra. Né? E aqui é o Amaral Peixoto, que era interventor no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, características aí contra o fascismo, né? Logo após o bombardeio dos navios brasileiros na costa norte ali, pelos submarinos alemães. Né? Então isso gerou, né, uma reação popular muito grande, que terminou forçando, né, os militares brasileiros a entrar na guerra junto com os Estados Unidos, né, contra os alemães, né, contra os países do eixo, Alemanha, Itália e o Japão, mas o Brasil combateu basicamente na Itália, e isso teve uma série de consequências importantes para
para a crise do regime do Estado Novo. Então a gente não vai detalhar esse processo aqui, isso tudo está exposto de maneira minuciosa no filme lá do Silvio Tendler. Né? Então o objetivo vai ser dele vai se caracterizar essa singularidade morfológica do sistema político brasileiro. Né? É uma democracia presidencialista, num regime, vamos dizer assim, federativo, né? Que, embora seja muito centralizado, mas que tem os governadores e as oligarquias regionais como atores políticos importantes, e, além do mais, com um sistema partidário fragmentado. Né? Então, quais os efeitos políticos que essa combinação gera em sucessivos governos, gerando sucessivas crises políticas, né, com graus variáveis de intensidade. Para ele, essa combinação é uma combinação muito difícil de ser administrada. Né? Isso gera crises políticas de várias naturezas, com graus variados de intensidade, que pode ir até a ruptura do próprio sistema político democrático. Então, aqui uma tabelinha que eu tirei do texto do Sérgio Abranches, né, onde ele vai mostrar justamente a combinação brasileira. Né? Não é uma singularidade brasileira, né, mas é uma característica específica do Brasil, né, que aparece com mais vamos dizer assim, intensidade no sistema político brasileiro do que o dos outros países. Né? Então, você tem um regime eleitoral proporcional de lista aberta, que o processo eleitoral é muito personalizado, os partidos são fracos na arena eleitoral, você tem uma fragmentação muito grande, né? Uma estrutura bicameral do parlamento, você tem um Senado, né, que o Senado é, por excelência, o órgão do regime, o órgão de representação, né, da federação, né? Então os senadores representam os estados e não o eleitorado, os distritos eleitorais, né, no sentido amplo do termo, né, são representantes do estado. A forma de governo é presidencialista, né, e você tem um número de partidos excessivo, um número de partidos muito alto, né, na arena parlamentar, que gera, né, como esses partidos são fracos, né, ele gera a necessidade de que o presidente recorra a grandes coalizões. Né? São coalizões que, se você tirar um dos partidos parceiros, você continua com maioria dentro do parlamento. Né? Então, ele está operacionalizando aqui um modelo que foi elaborado por um autor muito importante para a ciência política, né? Se chama Arendt Lipschitz. Né? Escreveu um livro sobre as democracias consensuais e as democracias majoritárias. Então, ele criou dois tipos ideais de democracia, né, que cotejando várias características institucionais. Então, através desse modelinho aí do Sérgio Abranches, que ele vai usar para derivar o conceito de presidencialismo de coalizão, a gente pode entender em que consiste a difícil combinação mencionada pelo Maimonides. Então, aqui a redemocratização, no Getúlio Vargas, que foi vamos dizer, o chamado ditador, o presidente da República durante o regime do Estado Novo, de 37 a 45. Né? Eu, inclusive, tenho uma tese sobre a Constituinte de 46, que foi publicada pela Câmara dos Deputados. Né? E está lá o Getúlio Vargas, ele foi senador. Né? Se elegeu senador por 2 estados e deputado por 7, e resolveu assumir a cadeira pelo Partido Trabalhista do Rio Grande do Sul. Né? Então ele foi eleito também por São Paulo e foi eleito deputado por outros estados. Na época, se permitia isso. Então houve uma redemocratização, mas uma redemocratização que preservou aquelas lideranças políticas, né? Aquele sistema de poder que foi montado durante o Estado Novo, foi consolidado, melhor dizendo, durante o Estado Novo, aquela estrutura de poder. Né? E nada simboliza isso melhor do que a reeleição do Vargas. Né? Houve um acordão lá na época e o Vargas assumiu, né, com o apoio dos militares, dos grandes caciques do PSD, né, que era o Partido Social Democrata. Essa minha tese aí eu dou detalhes biográficos, né, sobre todos esses parlamentares
que participaram da Constituinte de 46, que é um período muito rico da história política brasileira. Então eu vou abordar esses tópicos aqui, né? Presidentes e minorias, prerrogativas e limites, partidos frouxos, presidencialismo, institucionalidade institucional, presidentes contra partidos, coalizões e passar por cima do Congresso. Esses são os subitens do texto do Meiwaring, né? Que, vamos dizer assim, onde ele analisa os fenômenos básicos, que são desdobramentos e coexistem com essa difícil combinação. Aqui é a Constituinte, né, que foi promulgada 18 de setembro de 1946, que, né, vamos dizer assim, consolida a transição, né, após a transição começou lá com a crise do Estado Novo e foi até a promulgação da Constituinte, 18 de setembro, aqui a assinatura, né, Fernando Melo Viana, o senador por Santa Catarina, Nereu Ramos, Jorge Avelino, né? Próceres do PSD, que foram os constituintes de 46. Estrutura do argumento, basicamente isso que eu já falei, né? As características do sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema proporcional de lista aberta, né? Gera um sistema fragmentado, excessivamente fragmentado, com partidos fracos, né, poucos coesos, fadado a coexistir com um presidente forte eleito plebiscitariamente, né, que, vamos dizer assim, centraliza as grandes expectativas, né, em relação ao futuro da sociedade brasileira. Né. E isso gera vários problemas. Tá? Os principais que ele indica aí são os presidentes e minorias, o partido pelo qual se elege o presidente, né? Não tem maioria no Congresso, a coligação eleitoral não se transforma facilmente em uma coalizão governamental. Essa transição aí é uma operação política que não é fácil nem trivial. Né? Existem bases sociais distintas do executivo e do legislativo. Né? Por exemplo, o legislativo pode representar máquinas partidárias, o eleitorado mais liberal, com maior sofisticação política, né? E o executivo representa um eleitorado mais mobilizado em torno de interesses mais imediatos, né? Com a racionalidade mais de curto prazo. Né? Isso gera crises que podem ir do imobilismo até a paralisia decisória, que gera condições para um golpe de Estado. Né? Então, um golpe de Estado aqui, um default da própria democracia. Então, aqui o primeiro governo desse período aí, que vamos dizer assim, testou, né, a viabilidade desse sistema foi o Dutra. Né? O Dutra ele tomou posse, era um general marechal do Exército, né, que conseguiu chegar até o final do governo, mas sob o custo de fazer um governo bastante medíocre, né, do ponto de vista dos resultados econômicos que já tinham alcançado do Estado Novo. Né. Então não houve uma industrialização muito acelerada, houve um alinhamento, né, muito grande com os Estados Unidos. O Brasil estava voltando a ser um importador de mercadorias com os Estados Unidos, né, e houve uma frustração das expectativas do eleitorado. O eleitorado queria, né, que a democracia fosse algo melhor do que o Estado Novo, um país mais industrializado, com maior distribuição de renda, né, e com maior qualidade de vida. E o Dutra não conseguiu entregar esse pacote, né, porque as forças que controlavam o governo estavam muito amarradas, né, a essa maioria parlamentar e ao conservadorismo, vamos dizer assim, do PSDB. Então ele vai dar esses resultados aí das eleições. Né? Então o Dutra, que foi aqui o único que se elegeu com maioria, cujo partido, né, tinha maioria dos votos. Né? Foi uma exceção no período, né? Foi um outlier, vamos dizer assim. Né? Mas todos os demais presidentes, o partido do presidente tinha minoria. Né? Então, no caso do Vargas, depois do JK, né? O Jânio, né, que tinha só, a UDN tinha 21%, isso, supondo aí que a UDN fosse o partido do Jânio, mas era uma mera legenda que ele usou para se eleger.
O Collor, o PRN, tinha apenas 8%. Né? Então aqui ele já analisa o cenário da Constituição, da redemocratização de 1988, 89, né? Quando o Collor foi eleito, né? Também um candidato que se apresentava como outsider. Né? Então o presidente está sempre em minoria, isso para um americano, né? Onde você tem um presidencialismo com 2 partidos só no parlamento, isso é um fenômeno assim bastante atípico. Né? Então ele tem um diagnóstico assim para ele, isso não é normal, né? Um presidente com uma anomalia, né, do sistema, não é algo normal que possa coexistir facilmente com a democracia. Então, mais ou menos isso aí, né? Esse presidente em minoria, né? Esse fenômeno dos presidentes em minorias gera vários problemas, né? Então, o Vargas se suicidou, né? Porque não queria sofrer um processo de impeachment, corrupção, né? O JK quase não toma posse, como vocês vão ver nesse filme, né? Do Silvio Tendler. O Jânio renunciou, né? Por motivos até hoje obscuros, né? Mas basicamente porque não queria sofrer o desgaste político de governar com o parlamento, né? E queria se cacifar para outras eleições majoritárias. João Goulart teve o golpe de 64 e Collor um processo de impeachment seguido da renúncia. Né? Então, o quadro, assim, o saldo líquido dessa experiência é bastante negativo, né, para ele. Então, aqui a carta testamento, né, para dramatizar um pouco aí o suicídio do Vargas. Isso eu tirei lá do arquivo do CPDOC. Né? Então, lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Né? Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Né? Então, isso causou um impacto muito grande na história política brasileira. O filme do Silvio Tendler, né, mostra imagens da época, vocês podem ver. Então, aqui as prerrogativas e limites, né, ao contrário do presidencialismo norte-americano, né, que tem uma série de prerrogativas, tem muito poucas prerrogativas. Né. O presidente no Brasil é muito mais forte, ficou ainda mais forte em 1988, né? Então, por exemplo, só que a nomeação do ministério sujeita à aprovação do Senado. Né? O Congresso e as comissões são muito fortes no Congresso. O poder de decreto do presidente nos Estados Unidos é muito baixo. Né? A iniciativa legislativa é muito forte no Congresso, é uma prerrogativa praticamente exclusiva da Câmara e do Senado. Né? Então, lá o presidente dos Estados Unidos, né, ele é muito controlado, muito monitorado pelo Congresso. Né? Então, se ele não tiver uma grande bancada, uma maioria parlamentar, realmente é difícil que ele faça alguma coisa. Mesmo quando ele está sujeito a uma série de constrangimentos. Ele tem que se dobrar à força do parlamento, porque tem partidos fortes. Né? Então, conclusão para ele, né? Apesar dos poderes constitucionais do presidente brasileiro. Então, a pergunta dele é: por que um presidente com tantos poderes constitucionais, né, não governa com facilidade, não consegue executar sua agenda, né, que ele agita na campanha eleitoral, vamos dizer assim? Né? Porque os poderes partidários são pequenos. Né? Então, você tem aí os partidos políticos, são variáveis intervenientes importantes para o entendimento, né, do desempenho das instituições políticas. Né? No sistema eleitoral, né, é uma variável independente, importante. Né? O governo, a governabilidade é uma variável dependente, importante também, né, que vai, mas há em torno do sistema eleitoral e do governo, do processo de governo, uma série de variáveis intervenientes. Né? E a configuração do sistema partidário é muito importante. Né? As características dos partidos políticos, especialmente os partidos do governo, são muito importantes. Né? Então, apesar dessas prerrogativas constitucionais formidáveis, né, uso esse termo aqui, né, os presidentes precisam de sustentação parlamentar e partidária para aprovar a legislação ordinária. Então, pessoal, eu vou aqui parar por aqui. Né?
essa primeira parte da aula. Na próxima aula eu encerro para a aula não ficar muito longa. Então é basicamente isso. Até mais.